E olha só, após a repercussão da terceira morte em corrida de rua na capital, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou na manhã de hoje a lei que torna obrigatório o atestado médico para a participação em provas de rua organizadas aqui na cidade. A proposta de autoria do vereador Bosquinho, do PV, segue agora para a sanção ou não do prefeito da capital, Cícero Lucena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública. A medida, que faz parte da Política Nacional de Linguagem Simples, reacende um debate antigo. Afinal, a linguagem neutra deve ou não ser utilizada. João Tiago está ao vivo e traz mais detalhes sobre esse assunto a partir de agora. Olá, João, boa noite para você. Muito boa noite, Simon. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma decisão que foi tomada junto com outras decisões dentro deste mesmo documento, com o objetivo de simplificar documentos públicos para que estivessem ao acesso da população. Essa simplificação dos documentos passa não apenas pela mudança com relação à linguagem neutra, mas também com a questão da simplificação da própria linguagem de documentos oficiais. Sabe aquele juridiquês que você muitas vezes acaba lendo em documentos oficiais e tem um trabalho muito grande para conseguir compreender? Pois é, o objetivo é fazer com que essa linguagem desses documentos acabe se tornando mais acessível para toda a população. Essa é uma decisão que acaba sendo polêmica porque também traz à baila essa questão da linguagem neutra, do uso da linguagem neutra, que seria a linguagem que simplifica os gêneros, tornando todas as palavras sem gênero masculino ou feminino. Quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é o Rodrigo Salles, ele é professor de língua portuguesa e vai explicar para a gente um pouco dessas mudanças. Professor, muito obrigado por conversar com a gente. Essa é uma questão que acaba se tornando muito polêmica porque muitas pessoas, grupos específicos, defendiam o uso dessa linguagem. Essa decisão do governo federal vem para realmente simplificar? Qual a análise que os professores de língua portuguesa e linguistas em geral estão fazendo dessa decisão? Essa decisão, ela vem a reforçar a ideia da Academia Brasileira de Letras, que já havia se posicionado sobre o uso indevido da chamada linguagem neutra. A linguagem neutra, ela é utilizada por uma militância e ela não faz parte nem da gramática, nem do dicionário, ou seja, ela é uma espécie de dialeto utilizado por um determinado grupo social. Imagine que a linguagem é como se fosse a roupa que alguém veste. Então, em uma determinada repartição pública, não se espera que uma pessoa vá trabalhar de bermuda, camiseta, regata, mas que use uma roupa formal. Dessa mesma maneira, a linguagem a ser utilizada é uma linguagem formal, a norma padrão da língua portuguesa, que não prevê a linguagem neutra. Usa-se o masculino e o feminino. Toda linguagem, ou ela pertence ao gênero masculino ou ao gênero feminino. A língua portuguesa é inclusiva nesse sentido, que trata os dois gêneros da mesma forma. Sim, trata os dois gêneros da mesma maneira. E o objetivo da língua sempre é comunicar de maneira eficiente para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam entender aquela linguagem e não privilegiar uma determinada forma de linguagem de um grupo. A ideia é que a comunicação seja cada vez mais acessível e cada vez mais compreensível às pessoas. Este documento do governo, ele vem exatamente a reforçar essa ideia da linguagem atingir as pessoas de maneira equânime. Muito obrigado, professor, pelas informações. É importante a gente destacar também que em muitos documentos, linguagens e idiomas indígenas também serão utilizados e documentos serão traduzidos para essas línguas que são faladas em locais específicos do Brasil. Como são línguas específicas do país, acabam também sendo incluídas nessa verdadeira inclusão gramatical, se podemos assim dizer. Simon, eu volto com você. Ok, João, muito obrigado pelas informações e boa noite para você.